Este vídeo é patrocinado pela SimpliSafe. Não existe segurança igual a SimpliSafe. Bem-vindo ao Electrified, sou Dylan Loomis. Agradeço aos novos ou atualizados apoiadores, Mark P., Roger R., YouTube Patreon e Todd L. Muito obrigado por apoiarem o canal. Bem rápido sobre a situação das novas miniaturas, eu vi os comentários de que alguns de vocês preferem muito mais a versão antiga, então eu entendi. Vou usar as novas só por algumas semanas. Preciso de algo diferente no algoritmo de recomendações por enquanto? Após algumas semanas, farei uma enquete aqui no X para ver o que a maioria prefere, e então decido o que fazer. Como sempre, obrigado pelo feedback. Podemos estar em um momento de calmaria quando se trata da expansão do robotáxi agora, mas basicamente em todo o resto que você olha na Tesla neste momento, há sinais de uma expansão significativa em andamento. A Tesla não está apenas avançando com sua própria Terrafab, mas agora temos a Samsung, que é mais uma parceira da Tesla anunciando uma segunda fábrica no Texas. Também será em Taylor, com produção em massa prevista para o próximo ano. Ela optou pela segunda fábrica, já que empresas de tecnologia dos Estados Unidos se preparam para pedir por conta da capacidade limitada da TSMC. O projeto entrou nos estágios iniciais de preparação regulatória, e documentos do Conselho mostram que a extensão permite que a cidade continue apoiando a análise regulatória para a planejada segunda fábrica. Esses documentos mostram que a moção foi aprovada por unanimidade. A instalação planejada da Fábrica 2 deve ter cerca de 250 mil metros quadrados, o mesmo tamanho da Fábrica 1 que sabemos que está atualmente em construção. E a construção da Fábrica 2 começará assim que as licenças de construção forem emitidas. Mas a notícia que estava sendo amplamente ignorada é que além da Fábrica 2 outras fábricas podem ser construídas. A Samsung comprou 1.268 acres de terra em Taylor para construir seu semi-cluster, que é grande o suficiente para acomodar até 10 fábricas. O campus focará na produção de chips para computação avançada e aplicações automotivas com o processo de 2 nanômetros da empresa. Agora temos informações de que a Samsung já garantiu 121 clientes para o campus. Grandes empresas de tecnologia como Google, AMD e ByteDance podem gerar pedidos expressivos. A primeira fábrica se prepara para iniciar a produção em massa no próximo ano, como parte do acordo entre Samsung e Tesla. A Fab 1 se prepara para começar a produção em massa no próximo ano, conforme o acordo entre Samsung e Tesla. Eles assinaram um contrato de 16,5 bilhões de dólares que Elon afirmou ser só o começo e que esse valor seria facilmente superado com o tempo. Mas vai começar com a fabricação dos chips IA5 e IA6. Por enquanto, não está claro se os pedidos extras da Tesla ampliaram o acordo, que antes incluía só os chips IA6. Não se esqueça, na Fábrica 1 a Samsung teve dificuldades para encontrar clientes por meses, até que a Tesla apareceu e salvou o dia. Até onde sabemos, a Tesla pegou quase toda a capacidade disponível esperada na Fábrica 1. E agora, apenas alguns meses depois, com esse voto de confiança da Tesla, eles aparentemente têm 121 clientes diferentes na fila para a Fábrica 2. Como você verá em breve, há um ótimo motivo para o aumento repentino na demanda por chips de 2 nanômetros. Então, para deixar claro, a Fábrica 2 não é dedicada principalmente à Tesla, como a Fábrica 1. No entanto, considerando a parceria existente da Tesla com a Samsung e o que a Tesla fez pela Samsung para conseguir aquele primeiro grande pedido e cliente importante em Taylor, há uma grande chance de que pelo menos uma parte da capacidade da Fábrica 2 acabe nas mãos da Tesla. Por que tanta pressa pela demanda de 2 nanômetros? Bem, este é um artigo da Semi-Analysis e do Dylan Patel, que é amplamente considerado um dos melhores analistas da indústria de semicondutores que temos. Os gargalos nessa indústria continuam mudando a cada poucos meses, mas no momento é o fornecimento de silício. Simplesmente não há fabricação suficiente de lógica avançada e memória. E lembre-se, a Terrafab da Tesla será única, porque eles estão combinando os três: a lógica, a memória e o empacotamento, tudo sob o mesmo teto. A TSMC chama seus chips de 3 nanômetros de N3, e até hoje, a demanda por N3 tem sido impulsionada principalmente por eletrônicos de consumo, smartphones, laptops, computadores, etc. Mas este ano todas as principais famílias de aceleradores de IA também estão migrando para o N3. A adoção repentina do N3, somada ao aumento da demanda por computação de IA, causou um grande choque na procura por capacidade de wafers N3. E essas restrições de capacidade podem, portanto, levar os clientes a buscar uma maior diversificação de fundição, que é exatamente o que Tesla está fazendo ao recorrer tanto à TSMC quanto à Samsung para o IA, 5.6 e além. E veja, se quisermos continuar tendo um excelente entendimento da Tesla como empresa, como investidores e fãs, precisamos agora compreender o mundo do silício.
E claro, nos próximos meses e anos, farei tudo ao meu alcance para continuar educando todos, inclusive a mim mesmo, sobre as profundezas desse setor. Neste ano, clientes de infraestrutura de IA têm prioridade sobre a eletrônica de consumo. Projetos de aceleradores de IA costumam ter DIs maiores e empacotamento mais complexo, resultando em preços médios de venda mais altos. E por que a TSMC não pode simplesmente adicionar mais wafers N3? Assim como os fornecedores de memória, a TSMC é limitada pelo espaço disponível em salas limpas. Antes de instalar os equipamentos e iniciar a nova capacidade, é preciso construir uma área adicional utilizável na fábrica. Nos próximos 2 anos, a TSMC não terá capacidade suficiente para suprir toda a demanda. Então, claramente existe um gargalo e não podemos esquecer da aposta do Elon de que na nova Terafab da Tesla, que deve ser de 2 nanômetros, Elon poderá comer cheeseburgers e fumar charutos na sala limpa. Então, obviamente, Elon acredita que a indústria está fazendo algo de forma subótima com as salas limpas. E tudo o que realmente ouvimos sobre a ideia do Elon é que tem a ver com wafers totalmente selados e isolados ou esses microambientes avançados. E então, para hoje, um termo que vai aparecer com frequência daqui para frente é CoWoS, que significa chip sobre wafer sobre substrato. Esse é o nome que a TSMC dá para a etapa de encapsulamento do seu processo. E ampliando para toda a indústria, 2.5D é o tipo geral de encapsulamento que a indústria está usando em grande parte no momento. E recebe esse nome porque está em algum lugar entre 2D e 3D. Então, o processo de encapsulamento é basicamente onde você pega o D de lógica, que é o System on Chip, e aí você realmente o emparelha ou conecta a HBM, que é a memória de alta largura de banda. E a HBM normalmente é composta por uma pilha de algo entre 8 a 12 DIs. E ao invés de ser um processo totalmente 3D, onde você empilharia o SoC e a HBM um em cima do outro, eles ficam lado a lado. E então, eles são efetivamente conectados por esses fios microscópicos de cobre, onde ambos são ligados a um interposer de silício e, por fim, a um substrato que atua como a estrutura mecânica. Então, a memória, a lógica e o interposer são todos muito frágeis. Portanto, o substrato é basicamente o que mantém tudo junto, dando estrutura ao conjunto. E, novamente, ele possui bolas de cobre e solda para realmente conduzir energia através da placa-mãe até o interposer, distribuindo essa energia de forma uniforme para o HBM e o SoC. Tudo isso para dizer que uma das coisas que mais me empolga na Terafab da Tesla é que eles poderão desenvolver seus próprios processos para a lógica, para a memória e para aquela etapa final de encapsulamento. Essas funções já têm suas próprias versões de como fazem as coisas e em que se especializam, mas a Tesla poderá se especializar exatamente no que precisa. E novamente, o plano é ter essa especialização em todas as 3 etapas. E este ano, engenheiros de encapsulamento e funções chegaram à mesma conclusão: a integração. 2.5D agora é a principal tecnologia responsável pela entrega de energia, integridade de sinal em larguras de banda extremas, estabilidade mecânica em grandes áreas e, em alguns casos, até mesmo funcionalidade ativa. Ou seja, é onde tudo se reúne. E esse encapsulamento 2.5D está sendo levado ao limite. Então, a pergunta é: como será a próxima fase? Essas empresas agora precisam decidir quais problemas valem ser resolvidos em silício e quais não. E em pontos de inflexão como esse, para uma empresa tão focada em integração vertical, será ótimo para a Tesla chegar a esse ponto. Agora precisamos entender que o Terafab da Tesla pode ficar próximo de zero até perto de 2030. Mas sabemos que o tempo vai passar de qualquer jeito, então para a Tesla se posicionar na década de 2030 em uma posição A, onde ela depende menos do restante da indústria, faz com que um risco tão grande como esse realmente faça sentido. Consegui encontrar um gráfico mais simples comparando o processo 2.5D onde estamos agora, com um possível futuro 3D. Novamente, o 3D é onde os chips seriam empilhados uns sobre os outros diretamente no substrato, enquanto que hoje o conjunto de chips de memória de alta largura de banda e os chips lógicos ainda estão lado a lado. Então, novamente, se você me ouvir dizer CoWoS no futuro, esse é o processo da TSMC para a etapa de encapsulamento, chip sobre wafer sobre substrato. E mais um diagrama super simplificado para mostrar como essas conexões no interposer e através do substrato realmente funcionam. Essa conexão entre a memória de alta largura de banda e a lógica ocorre na fase de encapsulamento. Eu diria que pode parecer um pouco assustador no começo tentar entrar na área de silício, mas achei isso incrivelmente fascinante.
Não só porque grande parte do nosso mundo depende dessa tecnologia, mas também ao entendê-la. Esses chips feitos principalmente de areia e as máquinas EUV, as mais complexas que os humanos criam hoje, são enormes. Fazer essa gravação microscópica nessa areia para então alimentar a maior parte da tecnologia que conhecemos e amamos é realmente algo de explodir a mente. E quando você considera a geopolítica e as consequências da guerra? Como uma possível escassez de hélio, para a qual atualmente não existe substituto na produção de silício, você acaba tendo essa teia fascinante de fatores. E todos os maiores CEOs de IA e de tecnologia agora estão correndo para construir seus próprios data centers, tanto na Terra quanto no espaço. Aqui está algo em que penso com frequência. Com que frequência você verifica o app da Tesla? Eu olho o status de carga, alertas do modo sentinela, dashcam e temperatura da cabine antes de sair. Alguns de nós são obcecados por monitorar o carro pelo celular. Eu admito ser assim. Mas demorou um tempo vergonhosamente longo para eu perceber que eu deveria ter esse mesmo nível de visibilidade sobre a minha própria casa. Não é só uma câmera, mas um sistema completo, com sensores, alertas e transmissões ao vivo. Isso foi um dos motivos que me fizeram firmar parceria com a SimpliSafe, patrocinadora deste vídeo. Contei para vocês sobre nossa antiga casa que alagou. Foi devastador. Passei semanas lidando com o seguro, horas limpando e perdi muitos itens de valor sentimental para sempre. Não falei sobre a ansiedade que ficou na família depois disso. Agora tenho sensores de água da SimpliSafe nos lugares importantes. Em locais onde a água pode entrar, como sob pias e paredes do porão. Se algo der errado, recebo um alerta no celular na hora, como o modo sentinela do meu Tesla. Adoro esse sistema porque posso adaptá-lo à minha vida. Tenho sensores de movimento ativados quando Ashley e eu viajamos, sensores em cada entrada e câmeras ao redor da casa acessíveis ao vivo de qualquer lugar. O aplicativo conecta tudo. Com um toque, você vê imagens ao vivo das câmeras, arma ou desarma o sistema e checa sensores. Limpo, rápido e com interface ideal para quem tem Tesla. Funciona perfeitamente. O que me convenceu foi que a SimpliSafe não exige contratos longos. Os planos de monitoramento custam cerca de $1 por dia, sem taxas ocultas. Eu mesmo instalei, mas eles também oferecem instalação profissional se preferir. Eles foram eleitos o melhor sistema de segurança residencial pela US News and World Report por 5 anos seguidos. Se você já monitora tudo pelo celular como eu, acho que também merece essa visibilidade da sua casa. Eu fiz uma parceria com a SimpliSafe para conseguir um desconto exclusivo para vocês. Assim vocês podem economizar 50% no seu sistema de segurança SimpliSafe ao assinar um plano de monitoramento profissional e ainda ganham o primeiro mês grátis. Acesse simplisafe.com/electrified para personalizar o seu. E lembre-se, não existe segurança como a SimpliSafe. O Departamento do Interior anunciou que Tesla e LG Energy vão ampliar sua parceria com um acordo para construir uma fábrica de células de bateria prismática LFP de $4 bilhões e 300 milhões em Lansing, Michigan, com produção prevista para o próximo ano. Assim, as vendas nos Estados Unidos abastecerão o Megapack 3 da Tesla e sistemas de armazenamento de energia feitos em Houston. Na verdade, já sabíamos dessa notícia desde julho do ano passado, quando a LG tornou público que tinha um contrato de fornecimento de mais de $4 bilhões com alguma empresa, mas na época eles não revelaram o nome do cliente. No entanto, a expectativa e especulação era de que fosse a Tesla. E, dependendo do seu ponto de vista, essa pode ser ainda melhor, porque originalmente isso fazia parte das vendas da Altium, ou seja, era um acordo entre a LG e a GM. Mas na primavera do ano passado, a GM vendeu toda a sua participação de volta para a LG, e então a LG mudou a fábrica de química NMC para LFP e para células prismáticas. Então a Tesla pegou todo esse suprimento que a GM não tinha demanda, e isso é uma ameaça tripla. Primeiro, evita aquelas tarifas chinesas sobre células LFP. Assim, toda essa oferta de LFP vai se qualificar para alguns incentivos domésticos através do IRA. E em terceiro lugar, isso vai fortalecer não só a cadeia de suprimentos da Tesla, mas também a cadeia nacional de suprimentos dos Estados Unidos para baterias. Uma distinção muito importante a ser feita aqui. Este local é totalmente de propriedade e operado pela LG, o que significa que todos os créditos 45X, os créditos fiscais de produção, vão para a LG. No entanto, a prática padrão da indústria é que esses produtores de baterias que recebem esses créditos reduzam o custo das vendas ou o preço das células para o consumidor final, que neste caso é a Tesla. Ou seja, indiretamente a Tesla deve se beneficiar bastante desses créditos fiscais de produção, só não os receberá diretamente.
No entanto, não se esqueça que a Tesla ainda provavelmente vai conseguir alguns créditos diretos, sendo $10 por kWh por pegar essas células e montá-las em módulos e pacotes em Houston. Novamente, especificamente para o Megapack 3, então os dólares por kWh vão diretamente para a LG e em seguida eles vão reduzir o preço das células para a Tesla. A Tesla comprará essas células, montará módulos e pacotes em Houston e receberá o crédito de $10 por kWh diretamente. Só lembre-se de que, embora a produção do Megapack 3 deva começar em Houston em menor escala ainda este ano, esse novo fornecimento de células LFP de Michigan não deve estar disponível para a Tesla até por volta de agosto de 2027. Haverá um período de cerca de um ano em que a Tesla precisará obter LFP de Nevada ou do exterior. A longo prazo, isso é uma grande vitória para a Tesla, que atualmente obtém a maior parte das vendas de LFP da CATL. E neste momento, a tarifa atual sobre vendas da China está na faixa de 70%. A própria fábrica de LFP da Tesla, com cerca de 7 GWh de capacidade, inicia a produção em escala muito pequena este ano. Mas como sabemos, isso certamente vai levar algum tempo para aumentar a produção e ficar pronto. Assim, a Tesla evitará essas tarifas altas e ainda aproveitará os incentivos diretos de fabricação nos Estados Unidos. O setor de energia raramente recebe o reconhecimento merecido, mas a partir de 2028 isso deve aumentar muito a margem de lucro da Tesla. Tivemos o Zucker compartilhando um vídeo curto de um estacionamento cheio de Model Y's em Henderson, nos subúrbios de Las Vegas. Ele questionou se a Tesla está prestes a lançar o robotáxi em Las Vegas. E principalmente a especulação é motivada pelo fato de que esses Model X têm todos os limpadores de câmeras, que até agora a frota de clientes não recebeu. E aqui estão algumas fotos para confirmar o limpador de câmeras. Vale notar que esse estacionamento é realmente um local de test drive self-service da Tesla. Mas como sabemos, Las Vegas é uma das cidades onde a Tesla planeja lançar na primeira metade deste ano. Então, nada oficial, mas eu diria que esses limpadores de câmeras e a cor vermelha que a Tesla tem usado para veículos não supervisionados em Austin são um sinal animador. Dallas também está na lista da Tesla para o primeiro semestre. E Sawyer recebeu uma foto de um seguidor, novamente, de um Model Y vermelho com o limpador da câmera traseira fazendo alguns testes em Dallas, Texas. E tanto esses veículos quanto os que estavam no estacionamento em Las Vegas tinham placas do Texas. Além disso, um dos Model Y em Dallas foi visto simulando uma coleta e uma entrega. Então estamos mais ou menos na metade do primeiro semestre deste ano e tivemos muito pouco movimento em relação ao robotáxi. Portanto, na segunda metade do primeiro semestre, as coisas realmente devem acelerar. E Jesse compartilhou um vídeo dizendo que outro robotáxi sem supervisão foi adicionado à frota. Agora a Tesla já tem 3 em Austin. Como venho dizendo há um tempo, não acho que devemos dar tanta ênfase aos números do rastreador de robotáxis. Mas existe a chance de estarmos no meio de uma escala lenta e sem supervisão em Austin neste momento. Iniciamos com 8 veículos sem supervisão, depois a Tesla reduziu para 1 em área limitada por um tempo. Agora podemos reverter essa tendência e voltar a crescer. Ainda é cedo para dizer se a área foi ampliada para viagens sem supervisão, mas vamos ficar atentos. Sobre o táxi cibernético, Eric afirmou: ajustamos a altura do assento para alinhar com cadeiras de rodas. A acessibilidade é essencial em veículos autônomos. Garantir transporte para todos é essencial. Eric afirmou que isso, junto com a cinemática da porta, permite que uma cadeira de rodas estacione ao lado do assento com mais espaço, diferente das portas comuns. Uma curiosidade: ao posicionar o Cybertaxi no evento pop-up, a Tesla o controlava por celular. Sean Duffy perguntou: você está pronto para deixar o volante? Ele falava sobre o primeiro Fórum Nacional de Segurança de Veículos Autônomos do Departamento de Transportes. O engenheiro-chefe do Cybertaxi, Eric, agradeceu a você e sua equipe pelo encontro no Fórum de Segurança de Veículos Autônomos ao compartilhar a postagem. Veículos autônomos inovadores dos Estados Unidos, como o Cybercab, vão aumentar a segurança nas estradas e queremos colaborar com você no lançamento em larga escala ainda este ano. E acabamos de receber isso do Federal Register, a modernização do FMVSS número 102 para acomodar veículos equipados com ADS. NHTSA está propondo alterar o FMVS 102. E em resumo, a modificação proposta aceitaria veículos equipados com sistemas de direção automatizada que não possuem controles de direção manuais, isentando-os da exigência de exibir a posição da transmissão. Ou seja, um veículo como o Cybercab, sem volante nem pedais, não precisaria exibir as posições de estacionamento, neutro ou direção.
Então não é algo revolucionário, e haverá um período para comentários que vai até 15 de abril deste ano, mas vamos aproveitar o que conseguirmos. E lembre-se, todas essas modificações do FMVSS podem ser irrelevantes porque a Tesla já disse que mesmo do jeito que estão agora, o Cybercab atende a todas elas. Então, a menos que a NHTSA questione a interpretação da Tesla sobre tudo isso, não estamos mais à mercê do FMVSS, pelo menos no que diz respeito ao Cybercab. Ontem, a NVIDIA na GTC anunciou suas próprias plataformas de computação para centros de dados orbitais. Jensen disse que a computação espacial, a fronteira final, chegou. Com a expansão das constelações de satélites e a exploração espacial, é essencial que a inteligência acompanhe a geração de dados. Na primeira vez que Elon falou sobre centros de dados no espaço, houve uma reação imensa em vários setores diferentes, dizendo que Elon era louco e que isso ainda não estava pronto. Embora ainda possa demorar até isso acontecer em grande escala, ficou claro para Jensen anunciar publicamente. Com o apoio da NVIDIA, podemos ter certeza de que o resto da indústria vai tentar seguir o exemplo e fazer parte dessa nova fronteira. E é realmente tão típico ver Jensen aparecer depois e promover centros de dados orbitais, com todo mundo aplaudindo, comemorando e dando high five. Mas meses atrás, quando Elon trouxe essa ideia pela primeira vez e realmente começou a defendê-la, ela foi amplamente recebida com críticas e zombarias. De qualquer forma, a NVIDIA disse que seu módulo Avira Rubin Space One será usado em missões espaciais lideradas por várias empresas. Os chips são projetados para ambientes com restrição de tamanho, peso e energia. Jensen afirmou que a NVIDIA colabora com parceiros em um novo computador para centros de dados orbitais, mas ainda há desafios de engenharia a superar. No espaço, não há convecção, só radiação. Então, precisamos descobrir como resfriar esses sistemas no espaço, mas temos muitos engenheiros excelentes trabalhando nisso. Esse é um ponto importante, pois algumas pessoas dizem que o espaço é tão frio que o resfriamento não será um desafio. Mas de acordo com Jensen, claramente, por enquanto, ainda é um desafio. Então sim, haverá obstáculos e dificuldades entre agora e então. No entanto, em termos de direção, isso praticamente confirma para onde todos vão correr. E como sempre digo, qualquer concorrência é na verdade uma coisa ótima para a Tesla. E quando esses gargalos de engenharia forem resolvidos, porque eles vão ser resolvidos, todos esses grandes gargalos na Terra serão eliminados. Impactos ambientais, permissões, preocupações com disponibilidade de terras, requisitos de resfriamento líquido, consumo de água, disponibilidade e fornecimento de energia, filas de interconexão. Quando os desafios de engenharia para centros de dados orbitais são superados, tudo isso é praticamente eliminado. E Elon acabou de dizer que a corrida da IA vai se resumir à escala de energia e à produção de chips. Então é exatamente por isso que Elon está posicionando estrategicamente suas empresas, como vemos ele fazendo agora. E sobre a corrida da IA, Ashutosh disse que o Google DeepMind está destinado a vencer a corrida da IA, ao que Elon respondeu: por alguns anos depois a SpaceX vai superar todos juntos. Minha pergunta aqui é, Elon estava pensando que essa entidade SpaceX incluiria a Tesla naquela época? Porque se não incluísse, sabemos que a Tesla é uma empresa de IA e seria muito difícil para a SpaceX superar a Tesla se ela estivesse no grupo de todas as outras juntas. Isso é especulação, mas será que Elon quis insinuar algo nessa declaração? Vocês sabem que normalmente eu não costumo dar atenção para esse tipo de coisa, mas vou ser honesto, fui eu quem ficou voltando a esse pensamento nesse caso. E considerando a estrutura de ações em duas classes da SpaceX, que poderia facilitar a participação do Elon, uma aquisição da Tesla pela SpaceX nos próximos anos continua fazendo cada vez mais sentido. Não que isso não teria suas concessões, mas as sinergias, a sobreposição e a parceria continuam crescendo a cada semana. Max da Tesla afirmou que a equipe está focada nos gabinetes V4. A linha de gabinetes V4 na Giga Nova York segue padrão automotivo e prepara a Ubiquiti para a expansão global. Ele compartilhou uma foto em preto e branco bem legal, mas a grande notícia foi que a Giga Nova York construiu seu último gabinete de Supercharger V3, marcando o fim de mais de 15 mil gabinetes V3 ao longo de 7 anos. Agora a linha de gabinetes V4 está acelerando, o que significa que todos os novos locais de Supercharger daqui para frente serão verdadeiros sites V4. A Tesla planeja o maior ponto de recarga de veículos elétricos da Austrália, com mais de 25 vagas na cidade de Mackay, Queensland. As reportagens dizem que provavelmente haverá estações de Supercharger V4 capazes de até 250 kW. Lembre-se, a Cybertruck ainda não está disponível na Austrália, então as recargas mais rápidas não se aplicam por enquanto.
Um cliente europeu da Tesla compartilhou esta imagem mostrando que, ao se aproximar da fronteira, o FSD supervisionado ficará indisponível. Isso ocorreu enquanto utilizava o piloto automático avançado da Itália para a Áustria. Vale ressaltar que talvez não seja nada. Essas notificações já existiam antes, mas estou compartilhando como um lembrete de que Elon disse que espera a aprovação do FSD supervisionado pelo RDW até 20 de março, que é daqui a apenas 3 dias. A Nvidia e a Uber anunciaram uma parceria mais profunda com o objetivo de lançar robotaxis autônomos de nível 4 até 2028. No comunicado à imprensa, eles dizem que o serviço começaria em Los Angeles e São Francisco na primeira metade de 2027 e se expandiria para 28 cidades globalmente até 2028. Se você ler o comunicado, verá que operações autônomas são esperadas só para 2028. Até termos mais informações sobre o programa, já disse o que queria. Primeiro, chegar a 98% do caminho para a direção autônoma agora é, relativamente falando, bastante fácil. Então, empresas fazendo anúncios e apresentando demonstrações que parecem muito boas não é tão difícil assim. Mas o que as pessoas não entendem é o quão excruciantemente difícil são os 2% finais e, além disso, quanto tempo isso realmente leva. Já falei em episódios que a Nvidia só fornece ferramentas e cabe às montadoras tradicionais usá-las e saber o que fazer. Então essas empresas não podem simplesmente comprar essas ferramentas e magicamente, da noite para o dia, ter uma rede neural funcionando que seja capaz de FSD. Então, pessoalmente, eu ficaria muito surpreso se alguma dessas montadoras tradicionais conseguir remover o motorista até 2028. Por enquanto, esse é o plano, mas estou esperando atrasos. Como vimos na indústria automotiva tradicional, várias empresas estão recuando dos veículos elétricos, registrando baixas bilionárias e enfrentando dificuldades com queda na lucratividade. Eles precisam agir ou se pronunciar para evitar a saída dos investidores, então acabam dizendo: "Ei pessoal, aqui está a nossa solução. Nós também vamos resolver isso com a ajuda da Nvidia." E a realidade infeliz é que alguém que ainda investe em uma GM ou uma Ford sem querer ofender, se esse for o seu caso, cada um tem objetivos diferentes. O que estou dizendo é que o investidor médio, sem muito conhecimento em direção autônoma, não notará a diferença. Eles vão ver as demonstrações e as parcerias, e como as coisas já parecem boas, mas quando chegar 2028, essas pessoas vão estar se perguntando o que está acontecendo. Enquanto a Tesla expande sua rede de robotáxi e as montadoras tradicionais ainda estão longe da autonomia sem supervisão, Elon afirmou que o novo Roadster deve ser revelado no fim de abril. Ele afirmou que a revelação do novo Roadster, com sorte, será no próximo mês e promete ser sensacional, de outro nível. Então, o final de abril é a nova expectativa, adiada do dia 1º de abril, mas essa nova data ainda não está definida. Travis Kalanick, fundador da Uber, disse: "Quando encontro pessoas informadas, pergunto e elas só levantam as sobrancelhas e arregalam os olhos, dando a entender que algo de feitiçaria e magia está vindo." A SEC agora está preparando uma proposta que permitiria às empresas divulgar os resultados financeiros semestralmente em vez de trimestralmente. Essa proposta pode ser divulgada já em abril, e espera-se que a proposta torne os relatórios trimestrais opcionais, em vez de eliminá-los completamente. Então, como mencionei no X, isso seria ótimo para as empresas, mas não tão bom para consumidores, investidores e fãs. E egoisticamente, para nós termos acesso aos bastidores da Tesla apenas 2 vezes por ano, isso seria bem difícil. As ações da Tesla fecharam o dia a $399,27, uma alta de 0,94%, enquanto o NDX subiu 0,51%. O volume foi 22% abaixo da média, ainda muito deprimido em relação ao que era até o final do ano passado. Nos últimos 30 dias, o volume médio está em torno de 59 milhões, enquanto na segunda metade do ano passado estava mais próximo de 95 milhões. Não se esqueça, confira o SimpliSafe no link abaixo para apoiar o canal e proteger sua família, mesmo começando com uma câmera e expandindo depois. Achei que é um ótimo sistema. Espero que todos tenham um dia maravilhoso e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.